Olá galera, eu sou o Éder, profissional de educação física, e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento motor de crianças de 0 a 3 anos. Para me embasar nesse vídeo, eu utilizei a minha experiência profissional na educação infantil, minha experiência acadêmica e também as diretrizes de estimulação precoce do Ministério da Saúde. Nesse período de 0 a 3 anos, a criança tem saltos evolutivos em um período de tempo muito curto, e isso faz com que ela evolua a sua parte motora num espaço de tempo muito pequeno, e eu vou tentar falar o que a criança deve fazer em cada espaço de tempo. Lembrando que isso é uma média, então se a criança faz aquilo alguns meses antes, alguns meses depois, não tem problema algum. Isso é uma média que a literatura traz para nós do que a criança deve estar fazendo em cada período etário dela, beleza? Lembrando, galera, que se a criança for prematura, nós devemos corrigir a idade dela pelos meses que faltavam para ela completar as 40 semanas. Então, se a criança nasceu de 7 meses, de 8 meses, esse mês que faltava para completar o 9º mês deve ser corrigido, ok? No primeiro mês, existe um processo na criança que se chama hipertonia fisiológica. Então a criança se encontra com os membros flexionados, as mãos fechadas, e os movimentos que ela faz basicamente são movimentos reflexos. Então acontece muito reflexo de Moro e tudo mais até o final do primeiro mês. No segundo mês, a criança pode apresentar certa assimetria, certa diferença dos movimentos de direita e esquerda. E ela nesse período já acompanha os objetos e a face humana pelo olhar. Então ela consegue acompanhar com os olhos os objetos e as faces que estão próximo a ela. Ela também consegue elevar sua cabeça, só que ela não mantém a posição. Então ela consegue elevar a cabeça e logo já perde o controle da mesma. Isso acontece geralmente, esses movimentos, para ela adequar a sua respiração. No terceiro mês, a criança já tem controle cervical e ela já acompanha objetos dos dois lados utilizando a cabeça. E geralmente nessa idade a criança já consegue coordenar cabeça e olhos ao mesmo tempo para visualizar. Quando a gente puxa a criança para sentar, ela já vem, só que a cabeça vem com um pequeno atraso. Então ela ainda não tem força no seu pescoço para trazer a cabeça junto. Isso no terceiro mês. No quarto mês, a criança já tem facilidade em fazer extensão e flexão dos membros, então ela começa a controlar mais esses movimentos de cotovelo, quadril e de joelhos. Ela já une as mãos na linha média e manipula objetos que sejam de fácil acesso na preensão palmar dela. Os olhos delas estão muito mais ativos, e esses olhos ativos ajudam muito no controle cervical, porque como ela está com a visão mais aguçada, ela começa a movimentar mais o pescoço, e isso faz com que a parte da musculatura dela se fortaleça, e ajuda isso no controle e estabilidade da cervical. A criança já fica de lado e acompanha estímulos visuais e auditivos, então a audição dela também está aguçada. Se ela escuta algum barulho para um lado, ela já olha para o lado, ela já tenta buscar da onde que está vindo esse barulho, esse estímulo sonoro. Também a criança nessa idade estende os cotovelos e se apoia com a barriga e com as pernas no chão. Ela já começa, quando de barriguinha no chão, começar a estender os cotovelos para levantar o tronco. Ela não consegue ainda manter a cabeça estabilizada por muito tempo, mas gosta mais de ficar sentada com apoio do que deitada. No quinto mês, ela leva os pés até a boca, ela pode começar a se arrastar e ela já inicia a fazer os movimentos de rolar para os dois lados.
ela também começa a fazer movimentos com os antebraços de nadar. Então ela começa a querer se arrastar para pegar objetos que estejam próximo a ela. Ela sentada consegue tirar a cabeça do apoio e consegue manter um tronco ereto. Então ela já consegue ficar um pouquinho mais firme sem a cabeça apoiada quando sentada. No 6º mês, a criança já consegue rolar de barriga para cima, de barriga para baixo. Ela já consegue levantar a cabeça com maior facilidade e ela mantém o seu peso em uma das mãos e consegue utilizar a outra mão para manipular objetos ou para buscar objetos que estejam próximo a ela. Nessa idade, quando a gente puxa a criança para sentar, ela já faz força para subir. Isso é bastante legal. A criança também consegue ficar com 6 meses muito tempo sentada sozinha com pequenos apoios. Nessa idade, a criança ainda pode ter desequilíbrios e cair para um dos lados, mas ela consegue e gosta de ficar muito tempinho sentada. No 7º mês, a criança já consegue ficar sentada sozinha, sem muito apoio, ela já mantém a cabeça erguida por bastante tempo e ela também consegue girar e se arrastar para explorar o ambiente próximo a ela. No 8º mês, a criança já não gosta muito de ficar tempo e tempo deitada. Geralmente no 8º mês a criança já quer ficar mais sentada, ela está mais ativa, quer interagir mais com o meio. Ela já começa a ficar na posição de gatas, então ela começa a ficar na posição de gatas e começa a jogar seu tronco, seu peso de um lado para o outro, para frente e para trás. Então a criança fica de gatas jogando peso para frente e para trás nessa idade. Ela também, quando sentado, quando a criança, o bebê está sentado, ela já se inclina para frente e consegue rotacionar seu tronco para os dois lados, também para manipular objetos ou ficar numa posição mais confortável para ela. No 9º mês, a criança já está engatinhando, ela já consegue de gatinhas ir para a posição de sentada sozinha, ela já consegue sentar sozinha, ela já fica de joelhos e começa a ficar de pé com apoio. No 10º mês, a criança já consegue se levantar sozinha. Ela também, no 10º mês, começa a ficar na posição de urso. O que seria a posição de urso? Seria os pés e as mãos no chão e todo o corpo elevado. Então fica com a bundinha para cima, com as mãos e com os pés no chão, dando apoio a ela. Ela também inicia, no 10º mês, a marcha lateral. Então ela começa a andar agarrada em móveis, agarrada na parede e também consegue dar alguns passinhos quando apoiadas pelas mãos. No 11º mês, a criança já consegue andar ao redor dos móveis, com o apoio do móvel que ela está andando, já consegue andar para frente também, empurrando algum móvel. Então, algum banquinho, uma cadeirinha, a criança já consegue andar para frente, já isso no 11º mês. Com 12 meses, a criança já fica em pé, usando a extensão de membros inferiores. Então a criança sozinha já consegue ficar em pé e manter a posição sem apoio nenhum. E ela também começa a dar os seus primeiros passos independentes. Então, no marco de 1 ano, a criança já começa a andar sozinha. É claro que o andar, ele pode vir dos 11 até os 18 meses. Então, um pouquinho antes de 1 ano até 1 ano e meio, é normal que a criança aprenda a andar. Só que sobre andar, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Então se inscreve aí no canal que logo vai vir um vídeo só sobre o andar das crianças. Agora, galera, eu vou abrir um pouco a janela e vou falar de 12 até 18 meses. Então, de 1 ano até 1 ano e meio, a criança tem um ganho gradativo de equilíbrio, a criança continua fazendo aquisições motoras, só que nesse período ela foca em refinar o que ela já está fazendo. Então toda a parte de coordenação motora grossa e de manipulação será refinada nesse período. Também nesse período a criança já consegue fazer a pinça superior, ela tem um movimento de pinça
bastante preciso já no final desse período, ela sobe e desce escadas utilizando as mãos e os pés, engatinhando. Ela consegue subir e descer escadas e ela consegue já se ajoelhar sozinha sem se desequilibrar. De 1 ano e meio até 2 anos, ela tem uma melhora no desempenho da sua marcha de andar bastante grande. Ela também começa a utilizar o calcanhar no início do apoio da passada dela. Então a marcha de andar dela se torna melhor, mais efetiva, mais equilibrada. Ela também consegue subir e descer escadas agora de pé com auxílio do corrimão ou de algum outro apoio, uma mão, alguma coisa assim. Ela também consegue saltar sobre seus pés, então ela começa a dar seus pequenos pulinhos. Isso no final do 2º ano de vida dela. De 2 anos a 2 anos e meio, além dela refinar todos os movimentos que ela já fazia e tornar eles mais efetivos, mais eficazes, ela já consegue correr e bater numa bola, tanto com a mão como com o pé, sem perder o equilíbrio. Nessa faixa etária, a criança também já consegue se equilibrar em uma perna só. Então a criança começa a conseguir deixar uma base única de apoio sem perder seu equilíbrio. E dos 2 anos e meio até os 3 anos, a criança já sobe escadas em pé e alternando os pés a cada degrau. Isso acontece na subida. Na descida pode ser que a criança ainda desça sempre com um pé primeiro, um pé atacando primeiro. Mas para subir ela já sobe alternando os pés. Ela também já consegue ficar em uma perna só. E nesse período, a criança já consegue saltar, consegue dar pulos no mesmo lugar, tirando os 2 pés, e geralmente esses pulos passam de 5 centímetros do chão. Então a criança nesse período já consegue dar pulinhos e já consegue fazer movimentos distintos entre membros inferiores e superiores. Então, por exemplo, a criança já consegue andar com aqueles triciclos, que ela alterna um movimento nos membros superiores e o movimento de pedalada nos membros inferiores, que são movimentos diferentes, são ciclos diferentes, e a criança já consegue coordenar esses movimentos no final dos 3 anos, além de refinar todos os movimentos das etapas anteriores. É importante citar que nesse período dos 0 aos 3 anos, os seres humanos têm uma exuberância sináptica. Então, quanto mais estímulo tu dá para o teu filho, para o teu aluno, para a criança que está contigo, será melhor para o leque de possibilidades neurológicas que ele vai ter no resto da vida dele. Então, e esses estímulos não devem ser somente físicos, somente motores. Tem que ser sensoriais, tem que ser afetivos, estímulos sensoriais, estímulos afetivos, estímulos neurológicos, então jogos de encaixe, jogos de raciocínio lógicos adequados para essa faixa etária, além de todo o estímulo motor, fará com que a criança tenha um desenvolvimento global e tenha facilidade em adquirir as próximas valências nos seus próximos anos de vida até a sua fase adulta. Então galera, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, compartilha no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e ajude o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima!